Você já construiu sua casa? No capítulo 27, versículo 24 em diante, Jesus fala sobre construir a sua casa sobre a rocha. Diz assim a palavra do Senhor: Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu sua casa sobre areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, as multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Mateus 7, 24 a 29. Na semana passada nós falamos sobre o assunto de quem vai entrar, o que é o reino dos céus, qual a autoridade que Jesus transferiu aos seus discípulos, quem não vai entrar e quem vai entrar no reino dos céus. O que é necessário fazer para ser conhecido de Jesus? Você vai entrar? Jesus termina o Sermão do Monte com uma parábola. Parábola é uma narrativa alegórica que transmite uma mensagem indireta por meio de comparação ou analogia. Então, esta parábola em que compara uma pessoa prudente, que ouve a palavra de Deus e a pratica, e o louco, que ouve, mas não pratica a palavra de Deus. Essa comparação é baseada na construção de uma casa, que é feita sobre a rocha ou que é feita sobre a areia. Para construir uma casa, o principal é a estrutura. Segundo o site Treader, a construção de uma casa envolve várias etapas e precisam ser programadas para não acontecer de perder tempo e dinheiro. Jesus começa falando que todo aquele, ou seja, todas as pessoas precisam ser ouvintes e praticantes da palavra. No texto da semana passada, ele diz de algumas pessoas que falam em nome de Jesus, fazem milagres em nome de Jesus, mas Jesus não as conhece, pois são apenas ouvintes e não praticantes da palavra. No contexto do Sermão do Monte, Jesus traz vários ensinos sobre o dia a dia, mas ele termina com um ensino que deixa todos maravilhados. A vida com Deus traz resultados seguros e eternos. Ouvir a palavra de Deus tem valor se tiver ação. Ao edificar uma casa sobre a rocha, que é Cristo, por mais embates, dificuldades, lutas, sofrimentos, perseguições, aflições que alguém passe, a casa não cairá. Por mais que venha a chuva, transbordem os rios e soprem os ventos, a casa não será abalada, porque Cristo é o centro. Não é fácil muitas vezes, pois há um adversário que sempre está procurando um jeito de derrubar a casa. Mas o Senhor prometeu que estaria com seus discípulos até o fim de tudo. É necessário confiar completamente no Senhor e saber que Ele está cuidando dos detalhes da vida de cada um dos seus. Por outro lado, aqueles que ouvem e não praticam a palavra de Deus, quando vier as tempestades da vida, as lutas, e não estão firmados sobre a rocha, mas construíram a casa sobre a areia, uma edificação fraca, a casa vai desmoronar, por mais bonita que a casa seja. Como é importante todos que ouvem a palavra de Deus seguir a direção segura dela, ter um relacionamento diário com o Senhor, de oração, leitura da palavra e consagração. Quando Jesus termina de pronunciar seu sermão, todos ficam maravilhados, porque ele ensinava com autoridade e não como os escribas. Os escribas eram os profissionais que tinham a função de escrever textos, registrar dados numéricos, redigir leis, copiar e arquivar informações, que eram apenas conhecedores da lei e não viviam as palavras na prática. As palavras de Jesus são vida e poder, traz mudanças radicais e consegue ajudar os que estão caídos, desanimados, desamparados
e os que sofrem os embates da vida, para poderem conseguir continuar caminhando até aquele grande dia em que o Senhor voltará para buscar a sua igreja. Encoraje alguém que está triste, desanimado e até mesmo desamparado a ler o Sermão do Monte, as bem-aventuranças. E você, já construiu sua casa na rocha? Perguntas para pensar. Por que Jesus ensina a construir uma casa na rocha e não na areia? Qual a importância de ser ouvinte e praticante da palavra de Deus? Qual é o problema de construir uma casa na areia? Quem é a rocha? Jesus ensinava com autoridade e não como os escribas. O que isso quer dizer? Onde você está construindo sua casa, na rocha ou na areia? Versículos para memorizar. Está em 1 Coríntios, capítulo 3, versos 10 até o 15. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como sábio construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. E se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se tornará manifesta, pois o dia, com D maiúsculo, a demonstrará. Porque será revelada pelo fogo, e o fogo provará qual é a obra de cada um. Se aquilo que alguém edificou sobre o fundamento permanecer, esse receberá recompensa. Se a obra de alguém se queimar, esse sofrerá uma perda. Porém, ele mesmo será salvo, mas que através do fogo. 1 Coríntios 3, versos 10 até o 15. Esse é o nosso último estudo da série de mensagens do Sermão do Monte, e nos próximos temas que vamos trabalhar, será muito importante você acompanhar, estudar, meditar sobre a palavra de Deus. Construa sua casa sobre a rocha, que ela não será abalada. Deus te abençoe, bom estudo nos grupos de comunhão. Até o próximo.